Às quintas-feiras, irmãos, nós temos compartilhado com a igreja presente, também através do culto online, o tema sobre mordomia cristã. Temos estudado sobre o cuidado que nós devemos ter com a criação de Deus, com aquilo que Deus fez, em todos os sentidos e aspectos. Cabia exatamente nessa data, nesse domingo, falar sobre mordomia dos recursos financeiros. Mordomia dos bens e dos recursos financeiros. Eu queria então que a gente pudesse compartilhar essa palavra nessa noite, entendendo a importância desse tema para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para todos nós. Peço que você abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 10. Então diz assim o texto bíblico: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Amém? Esse é um tempo em que Davi, ele está mobilizando o povo para levantar ofertas para a construção de uma casa para Deus, de um templo para Deus. Ele não fez isso, ele não edificou essa obra. Esta obra foi feita por Salomão, o seu filho. Mas Davi deixou aí um legado, né? Davi deixou, vamos dizer assim, o cofre abastecido, para que Salomão já pudesse encontrar recursos para a realização da obra. E foi algo extraordinário, porque o povo atendeu o chamado e houve então uma abundância, né, de recursos, que nesse momento então Davi faz essa oração de gratidão a Deus e reconhece que, na verdade, tudo é do Senhor. E o que eles estavam fazendo era apenas retornando com parte daquilo que era de Deus. E esse entendimento, irmãos, ele precisa estar muito firmado na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos entender que nós somos mordomos. Mordomo não é dono. Mordomo administra algo que pertence a alguém. Há um dono que contrata um mordomo para administrar, para gerenciar os recursos. E o mordomo, ele vai usar os recursos do dono. Ele vai aplicar aqueles recursos, ele vai ter que comprar, ele vai ter que abastecer a casa, ele vai ter que fazer aquilo que é necessário, mas ele não pode fazer nada que não seja de acordo com os propósitos do dono do recurso, do dono da casa, do dono, né, do patrimônio. Ele não pode agir por conta própria, ele tem que seguir a orientação, os valores e os preceitos daquele que é dono.
E a Bíblia diz então, Davi confirma isso, mas nós temos inúmeros textos na Bíblia que falam que do Senhor é a terra e tudo que na terra existe. Todas as coisas, inclusive nós. Então, nessas mensagens sobre mordomia, nós já temos passado por vários aspectos, né? Por vários setores da nossa vida, segmentos da nossa vida que nós entendemos que estão debaixo, né, da gestão de Deus, mas que Ele delega a nós também ali a responsabilidade de, junto com Ele, trabalharmos, participarmos. Então é claro esse ensino, né, que nós somos usufrutários, né? Nós temos o direito de usar aquilo que o Senhor nos coloca na mão, mas temos que fazer isso com extrema responsabilidade, com muito zelo, com muito cuidado. Quando nós dizemos que estamos doando alguma coisa, eu quero acreditar que a gente fale isso por não compreendermos muito bem, ou talvez até agora não entendermos muito bem, que só pode doar alguma coisa aquele que é dono. Né? Se você tem o seu nome lá na escritura da casa, você pode doar aquela casa para uma pessoa, porque você tem ali a posse daquela casa. Eu não posso chegar na tua casa e doar a tua casa. Então, só pode doar quem é dono. E o único que é dono é Deus. Então, a Bíblia diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o que lhe pertencia. Nós não doamos, nós repartimos, nós distribuímos os recursos que estão sob nossa guarda, sobre a nossa posse. Quem é do direito tem conhecimento, né, de um termo de fiel depositário. Não é, doutor Harif? Fiel depositário. É alguém que está pela justiça, né, assim, incumbido de guardar determinado valor. E se ele não cuidar daquilo ali, ele vai responder na justiça por aquilo que ele tinha que ter feito. Então nós somos como que fiéis depositários de Deus de tudo, não só do dinheiro, mas de tudo, inclusive do nosso corpo. Por isso nós não podemos fazer o que nós queremos com o nosso corpo. Nós temos que também saber o que Deus espera, né, do nosso corpo, como nós devemos zelar por ele, da família, né, de todas as coisas que foram criadas por Deus. Então nós somos mordomos e precisamos aprender a cuidar daquilo que pertence ao Senhor. E o dinheiro, os bens, eles não deixam de fazer parte dessa coletânea de recursos que fazem parte, né, do patrimônio de Deus, do patrimônio de Deus. Nós precisamos, irmãos, pensar na nossa vida como uma caixa d'água. A caixa d'água, ela recebe a água de uma fonte, normalmente, né, uma fonte maior, que abastece a nossa caixa d'água, e da nossa caixa d'água nós distribuímos a água para a cozinha, para o banheiro, para a torneira do quintal, aonde vai molhar as plantas, para o filtro. São várias saídas, mas a entrada da caixa d'água é uma só. Tudo vem de Deus e nós não podemos reter aquilo que é de Deus, porque nós precisamos fazer a água chegar aonde precisa. Então, Deus, que é fiel e um provedor por excelência, Ele continua fazendo a água entrar na nossa caixa, mas nós precisamos continuar, então, distribuindo o recurso, né, da água, o recurso hídrico, para que não falte água, não falte recursos aonde precisa. E aí nós temos vários lugares, várias áreas da nossa vida que precisam dos recursos. Nós precisamos admitir, irmãos, que
ninguém consegue viver sem dinheiro. Ninguém consegue viver sem dinheiro. O dinheiro faz parte de tudo na vida da gente, né? A gente, para qualquer situação, qualquer movimentação nossa, nós precisamos de dinheiro. Até para sair de casa, para chegar em algum lugar, nós precisamos de um dinheiro para passagem, nós precisamos de dinheiro para tudo. O dinheiro, por si só, ele não é bom e nem é mau. O dinheiro é neutro. O que é bom ou é mau é a nossa forma de lidar com o dinheiro. Ou o dinheiro é bênção, ou o dinheiro é maldição. Mas isso depende de mim. Depende de como eu lido com ele. É igual um cartão de crédito, né? O cartão de crédito é um pedaço de plástico. Ele está morto, mas ele pode se tornar uma arma perigosa, né? Ele pode levar pessoas à ruína, ao estresse, à depressão, né? Porque ele não tem vida, mas quem tem, ele tem. E se não tiver mordomia, ele se torna uma arma perigosa na mão da gente, né? Então, o mordomo de Deus, ele considera um privilégio ajudar aqueles que, por qualquer circunstância da vida, não puderam alcançar, né, a mesma condição, os mesmos recursos que eventualmente nós tenhamos alcançado, principalmente aqueles que se encontram privados por alguma razão maior do que a sua vontade de ter o mínimo, o básico para a sua subsistência. Então nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós somos privilegiados, porque nós temos esse acesso direto à fonte, aquele que nos supre, e nós então podemos com alegria participar das demandas e das necessidades das outras pessoas. Por isso nós temos a nossa cesta de alimentos, para que possamos, à medida do possível, cada um trazer alguma coisa para suprir a nossa despensa. Por isso nós temos a entrada de dízimos e ofertas, porque é através dos recursos que nós trazemos à casa do Senhor, à casa do tesouro, que uma série de demandas são atendidas, inclusive o sustento também daqueles que trabalham para a igreja, que trabalham a serviço da igreja, né? O pastor titular, pastores auxiliares, funcionários, né, que trabalham na igreja, todos são, né, aí pessoas que são abençoadas pelos recursos que são trazidos à igreja. Então, o que representa o dinheiro? O que representa o dinheiro para você? Para muitos, o dinheiro representa poder. Poder não só de comprar, mas poder também de mandar, de ordenar, de ter pessoas submissas a ela por conta do poder financeiro, pelo poder do dinheiro. A Bíblia, ela não demoniza o dinheiro, mas ela nos alerta sobre o mal que é amar o dinheiro, o mal que é deixar o dinheiro tomar conta da gente. Vamos ver 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Verso 10. Diz assim o texto. Vocês podem ler? Vamos participar um pouquinho? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso aí é muito fácil de comprovar. É só olhar o mundo, é só olhar o que acontece. Tudo de ruim que existe é por causa do amor ao dinheiro, quer dizer, ao desejo exagerado,
né, que é comparado a um amor, a algo que a pessoa não consegue viver sem. Então, nós vemos aí todos os tipos de maldade, de crimes, né, e cada hora a criatividade humana, ela se supera na arte de dar golpe nas pessoas. Né? Cada vez mais a gente é informado de golpes e golpes e golpes. E todos nós já passamos por alguma experiência. Eu creio que se não passou, se prepare que uma hora você vai passar. De alguém tentando te dar uma facada aí, né? Mentindo, inventando uma história. Então nós vivemos nesse mundo onde o amor ao dinheiro, ele é mau. Mas o problema que esse texto diz, que por causa desse amor, por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Alguns deixaram de seguir a Cristo. Alguns começaram então a caminhar por caminhos estranhos, porque se deixaram seduzir pelo dinheiro, pelo poder que o dinheiro traz. E traz, só que é um poder efêmero. É um poder que não garante nada duradouro. A gente vê a ostentação, né, daqueles que estão aí vivendo, né, à base do dinheiro, por amor ao dinheiro. Mas a vida é uma vida breve, é uma vida que não tem duração, né, porque estão colocando o amor deles em algo que não pode dar alegria, que não pode dar verdadeira felicidade. Então, cuidado com o amor. O amor precisa estar no lugar certo. O que a Bíblia diz? Aonde deve estar o nosso amor? Jesus respondeu a pergunta lá dos fariseus lá, né? Os mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Nosso amor precisa estar no lugar certo. Tem que estar em primeiro lugar em Deus. E em segundo lugar precisa estar no abençoar o próximo como nós mesmos gostaríamos também de ser abençoados. Então, o que o dinheiro representa? Para o mundo, representa poder, luxo, exuberância, atender os prazeres imediatos da carne. Mas para nós, o que o dinheiro representa? O dinheiro representa para nós uma oportunidade da gente servir a Deus com aquilo que é dele e que Deus nos dá o privilégio de administrar. A parábola dos talentos, ela vai nos ensinar que Deus distribui recursos à medida das nossas possibilidades de aplicar os recursos. A um ele deu 10, a outra ele deu 5 e a outra ele deu 1. Interessante notar que a gente tem a ideia às vezes que o problema está naqueles que têm muito. Ah, aquele camarada tem muito, ele é avarento, ele... Não, irmãos, isso não é uma regra. Tem muito pobre avarento. Tem muito pobre que não ajuda o outro e que não administra bem os recursos. A própria parábola conta isso. Quem é que não foi bem ali? Foi o que tinha 10 ou o que tinha 1? O que tinha 1. Ele não administrou bem o recurso que ele tinha. E o que tinha 10 recebeu o elogio de Deus, né, porque ele tinha multiplicado. Então, irmãos, o que nós aprendemos com a palavra de Deus é que o problema não é o dinheiro, o problema não é a quantidade do dinheiro que se tem. Não há nenhum problema em a pessoa ter mais, de ser rica, de ser milionária. O problema está no amor. Aonde está o amor desta pessoa? Então, aonde está o teu amor? Porque a Bíblia diz que aonde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Nós temos aí um convidado especial, um felino, tá? Um gatinho. Então fiquem todos tranquilos, né? E ele veio aqui nessa noite porque ele espera uma adoção, tá? Ele está aqui desde de manhã esperando uma adoção, tá?
Eu já cumpri a minha parte, eu já adotei minha cachorrinha há 8 anos atrás, 9 anos atrás, eu já adotei Salete, né? Vamos ver hoje o coração de quem vai adotar essa gatinha aqui, né? Deixa ela quietinha aí que ela vai sossegar em algum lugar aí, né? Talvez até aqui em cima, né? Ela me surpreenda, né? Então, queridos, a palavra de Deus diz em Mateus 6:24, tá? Agora olha para o gatinho aqui que... Deixa aquele gatinho ali, né? Que ousadia minha, né? Que é o que, Wallace? A palavra de Deus nos diz lá em Mateus 6:24 que ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nessa versão aqui, as riquezas, porque Mamon era um deus, né, um falso deus que representava a prosperidade e as riquezas. Ninguém pode ficar no jogo duplo. Ou você adora a Deus com tudo, Deus não quer adoração parcial, Ele não aceita. Então, olha só, eu sou membro da igreja, eu sou crente, tá, mas eu não concordo com esse negócio de contribuição. Problema teu. Você está indo contra Deus, não é contra mim. Porque quem diz que é tudo, é Deus. Quem é o dono de tudo é Deus. Você não está fazendo nada contra mim, mas você está negligenciando a tua parte com Deus. Você está retendo tudo. Tudo é do Senhor e você está retendo tudo. Então você está dizendo, tudo é meu. Tudo é meu. E isso é pecado. Então você precisa entender que o problema não é entre você e o pastor. O problema é entre você e Deus. E se você não entender isso, nós vamos ouvir 1.500 mensagens sobre fidelidade, sobre contribuição, e você vai continuar botando desculpas e não vai chegar aonde precisa chegar. Quando nós pensamos nessa questão, né, do que representa o dinheiro, nós precisamos entender também, irmãos, que a nossa maior dificuldade está no nosso contentamento, na nossa alegria com aquilo que nós temos. Um dos problemas do ser humano é uma eterna insatisfação que o ser humano tem. O ser humano nunca está feliz com o que tem. Como diz o ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde. A pessoa sempre está de olho naquilo que ela não tem, mas ela deixa de agradecer a Deus pelo que ela tem. E Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versos de 11 a 13, ele disse assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Mas você nunca usou esse texto só na parte final, não? Para dizer que você é um super poderoso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo está dizendo assim, ó, já passei dificuldade, já passei fome, já tive privação, já tive muito, já tive pouco. Ó, posso tudo naquele que me fortalece. Posso passar aperto, posso passar abundância. Mas tudo que eu passo na força do meu Senhor. É Ele que me sustenta, é Ele que me segura. Então, aprendi o segredo. Você já aprendeu o segredo? O segredo para viver tranquilo, para não viver ansioso, para poder viver com qualidade dentro da tua realidade. O segredo, Paulo ensina, é contentamento com aquilo que você tem recebido de Deus. Nós precisamos, irmãos, aprender que nós, para chegarmos num estágio diferente, Deus quer ver se a gente aprendeu a viver o hoje, o estágio atual. Porque para muitas pessoas, mais significa maldição, problemas, dificuldades.
Então Deus sabe o que faz. E muitas vezes Ele não nos dá aquilo que a gente pede, porque Ele tem misericórdia da gente. Porque Ele sabe que muitos vão se perder com aquilo que estão pedindo a Ele. Então eu espero que o dinheiro para você signifique diferente o que é para o mundo. Que para você dinheiro seja bênção e meio de abençoar vidas. Em segundo lugar, vamos pensar na arte de ganhar dinheiro. A Bíblia em nenhum lugar condena a aquisição de dinheiro, o ganhar dinheiro. Muito ao contrário, né? Na palavra de Deus há muitos estímulos para o trabalho, para a prosperidade, para o crescimento material dos filhos de Deus. Nas parábolas dos talentos nós já mencionamos. Jesus deixou bem claro que aquele que recebeu mais e multiplicou foi chamado de servo bom e servo fiel. Porque naquilo que Deus deu, agiu com sabedoria, né? Teve discernimento, teve tino para multiplicar, Então, ganhar dinheiro é uma arte. Tem gente que tem pouco estudo, mas sabe ganhar dinheiro, né? E outros estudam e não conseguem sair de um certo patamar financeiro. É uma arte, mas essa arte também pode ser desenvolvida, ela também pode ser aprendida, ela pode ser algo que nós possamos considerar, treinar, olhar o que temos feito de errado, aprender com os que sabem. Como melhorar a nossa condição de vida financeira. Então nós precisamos entender que essa arte, ela é algo que está à nossa disposição. Oportunidades frequentes se oferecem para pessoas que estão atentas, que são inteligentes, que querem fazer algo, que querem multiplicar a sua receita, a sua renda, né? Às vezes são coisas criativas, simples, que se fazem em casa ou fora, mas nós precisamos estar atentos e não ficarmos só reclamando, só, né, falando mal do governo, falando mal das instituições, mas entendermos aquilo que nós podemos fazer, colocar em prática para melhorar a nossa condição. Como eu já disse em outras oportunidades aqui nesse púlpito, irmãos, o trabalho é bênção. Quem criou o trabalho foi Deus. Deus criou o trabalho antes do homem pecar. E deu ordem a Adão, né, para ele guardar, para ele cultivar a terra, o jardim. Então o trabalho é bênção de Deus. E nós precisamos fazer uso desta bênção de Deus para que nós possamos oferecer à nossa família uma condição melhor e também ao reino de Deus mais recursos para que mais nós possamos fazer para a salvação de outras vidas, para abençoar outras vidas. Mas nós temos que ter cuidado, porque o trabalho, quando ele também nos controla, quando ele nos domina, ele se torna um mal na nossa vida. Nós precisamos, junto com aquilo que Paulo falou, com a questão do contentamento santo, nós precisamos entender o nosso limite. Vivemos um tempo hoje que, por conta do consumismo, pela ideia de que nós precisamos ter tudo que se oferece de melhor aí no mercado, as pessoas estão indo além da sua capacidade física e mental. Muitos estão transtornados, muitos estão doentes, muitos estão adoecendo, porque não conseguem ter tempo para cuidar de si mesmos. E, consequentemente, quem não cuida de si, não cuida do outro, não cuida da família. E aí a pessoa adoece, a família adoece, e aquele pouco dinheiro que você ganhou a mais sai no remédio, no médico. Porque nós estamos sendo desordenados, desequilibrados nessa mordomia, né, do nosso tempo, do nosso trabalho e nos recursos. Nós entendemos, irmãos, também que a mulher, ela pode ter um papel importante, benéfico, na composição da renda da família. A mulher,
quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vamos ver que a mulher, ela é mencionada na palavra de Deus. Algumas mulheres são mulheres que trabalhavam, mulheres que cooperavam com os seus esposos na constituição da renda da família. Ou então, quando viúvas ficavam e não havia previdência social, as mulheres tinham que trabalhar para a sua própria sobrevivência e a sobrevivência dos seus filhos. Temos lá o exemplo da viúva, né, que o azeite foi multiplicado porque o marido morreu e ainda deixou a mulher endividada. E ela então foi pedir ajuda a quem? A Deus. E Deus, qual a ajuda que Deus deu a ela? Deus deu trabalho. Deus deu trabalho e deu multiplicação. Deus entrou com aquilo que era parte dele, mas ele ensinou a mulher que podia sim trabalhar. E com o esforço dela e a unção de Deus, né, com o agir de Deus, aquela mulher pagou as dívidas todas e ainda sobrou. E ela aprendeu que ela dependia, não era do marido, ela dependia de Deus. E que, somando forças, nós somos muito mais fortes na família. Então, essa ideia do movimento feminista, que a mulher trabalha, né, porque o movimento feminista conquistou um lugar para elas no mercado de trabalho, é coisa de quem não conhece a Bíblia, porque nunca viu na Bíblia que a mulher sempre foi reconhecida como parte importante, né, como companheira, como adjuntora do esposo na família. Então, parabéns às irmãs que não são feministas, mas são femininas, né, e vivem debaixo, né, da direção de Deus, dos cuidados de Deus, e são servas do Senhor e cooperadoras dos seus maridos no sustento da casa. Há um princípio, irmão, sobre a questão do ganhar dinheiro, que nós não podemos abrir mão, nós não podemos nos esquecer. Na mordomia do ganhar, uma coisa se faz assim absolutamente essencial, é a honestidade. Não há nenhuma possibilidade de que o ganhar, o enriquecer para um cristão seja resultado de desonestidade. Porque aonde não há correção, aonde não há honestidade, não há Deus. Não há presença de Deus. Não há bênção de Deus. A pessoa pode até ganhar dinheiro, mas ela não será abençoada. Ela não verá o agir de Deus nas áreas da sua vida, na sua vida como um todo. E aquele dinheiro maldito, ele será cobrado por aquele que o patrocinou. Porque se as bênçãos vêm de Deus, as maldições do dinheiro vêm do diabo. Porque é ele que vai dando as oportunidades e arrumando o jeitinho para que as pessoas enriqueçam de forma ilícita, né? Então nós precisamos estar atentos. Eu quero encerrar esse ponto aqui com os irmãos lendo Provérbios capítulo 6, que é uma palavra muito interessante, Provérbios capítulo 6, a partir do verso 6, que Deus usa a sua criação para nos ensinar. 6 a partir do 6. Vamos ler juntos? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, a formiga, ela exerce mordomia. Ela guarda no inverno para consumir no... Aliás, ela guarda no verão para consumir no inverno.
né? Deus deu essa condição à sua criação. E nós precisamos ser mordomos, nós precisamos ser econômicos, nós precisamos ter mordomia para podermos viver todas as fases da nossa vida sem dependermos, né, de pegar dinheiro emprestado, de vivermos, né, na dependência dos programas sociais, né? Deus nos dá recursos, sabedoria para a gente poder administrar. Por último, a mordomia do usar. Nós vimos a mordomia do ganhar, mas agora nós vamos ver a mordomia do usar os recursos. Não é fácil ganhar dinheiro de forma honesta, não é fácil. Nós precisamos, irmãos, nos esforçar, nós precisamos trabalhar duro para poder ganhar o nosso salário, ganhar o nosso sustento. E nós precisamos crer, porém, que ainda mais difícil do que ganhar é usar o dinheiro com sabedoria. É mais difícil saber usar o dinheiro do que ganhar o dinheiro. Paulo manda que Timóteo recomende então aos abastados, aqueles que estão em condição financeira abençoada, entre os da igreja. Lá Paulo diz a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, 17 a 19, ele diz assim, ó, se você está numa situação boa, né, não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então Paulo está chamando a atenção, olha, se você tem boa condição, se você é rico, se você é da classe média alta, né, tenha cuidado para você não estar aqui na crista da onda, mas você está mal com Deus, você não ter a vida eterna, você não está realmente com o tesouro eterno, de posse do tesouro eterno. Então, nós precisamos ter cuidado com os desperdícios dos recursos. Então, a nossa tendência é pensar que se temos mais, nós podemos gastar mais, que isso nunca vai acabar. Mas não é o que a formiga faz. Né, o que sobra além daquilo que ela já usou, se ela já investiu lá na família, no reino, se ela está fazendo, né, a sua parte bem feita e ainda sobrou, ela faz o que? Ela guarda, ela deixa uma reserva para os momentos de dificuldade, porque ninguém sabe, né, quando virá a tempestade, né, sobre a casa da gente. Então, nós precisamos evitar os desperdícios. Irmãos, às vezes, como nós acabamos de falar, o problema não é o quanto a gente ganha, mas é como a gente gasta. E os desperdícios não são apenas as coisas que sumiu. Ah, perdi o dinheiro, não sei aonde o dinheiro foi. Às vezes acontece, né? A pessoa fala assim, sumiu o dinheiro. Né? Tem gente que acha dinheiro depois de muito tempo no bolso do paletó, né? Esse é o sonho da esposa, achar um dinheiro no bolso do paletó do marido, na calça, né? Mas eu não dou muita oportunidade para minha esposa lá em casa não, porque, né, filho? Mas é essa coisa, você pensa que desperdício é isso? Não, o desperdício às vezes vem até quando você compra, adquire coisas que você não precisa. Coisas que não vão fazer bem para a nossa saúde, mas que passam a fazer parte da nossa rotina, da nossa vida. Quanta gente está gastando um dinheirão com lanche e abre mão de uma refeição, né, muito melhor em casa para botar uma gordura saturada para dentro, calorias que vão entupir as artérias lá, né, as gorduras, que depois você ainda vai ter que ir lá no médico e pagar o exame, pagar a consulta. Então, a gente às vezes diz assim, eu não tenho, mas o problema é que a gente não gasta bem. E nós precisamos, então, de economia.
aí eu falo economia como ciência, porque economia vem da mesma raiz da palavra mordomia. É a arte, né? A ciência de administrar, né? De planejar, de fazer então aí pegar o salário e planejar o gasto daquele salário. E dentro da nossa percepção de fé, nós entendemos que quando nós fazemos o nosso planejamento financeiro, a primeira parte do nosso orçamento é a do Senhor. Ela não é a segunda, ela não é a do meio, ela não é a última. A primeira linha do nosso orçamento é a nossa contribuição para o reino de Deus, para a obra de Deus. É o nosso dízimo, as nossas ofertas que a gente separa antes de tudo, para que nós possamos consagrar a Deus as primícias, o primeiro, o melhor, antes de qualquer outra coisa. E fazendo assim, nós vamos estar então cumprindo a palavra de Deus lá em Mateus 6,33, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas, que aí entra ali, né? Tudo, comer, vestir, tudo, o Senhor mesmo acrescentará. E essa é a experiência que eu tenho com Deus e a experiência que muitos irmãos aqui têm com Deus, de que nós temos prova de que fazendo assim, a nossa conta nunca fecha no vermelho. A gente nunca fica endividado. A gente pode não ter o que o outro que não é dizimista tem. A gente pode não fazer a viagem que o dizimista faz, que o não dizimista faz. A gente pode não comer nos mesmos lugares, mas nós temos a consciência de que nós estamos colocando a parte do Senhor em primeiro lugar, e o Senhor nunca deixou faltar o pão na nossa mesa, amém? E se você não vive essa realidade, você não pode dizer amém agora. Quando tiramos a contribuição financeira e dos projetos de Deus, do primeiro tópico do nosso orçamento, nós cometemos um grave pecado. A Bíblia nos ensina então a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E a palavra de Deus era categórica em dizer que aquele que não devolve para o Senhor é ladrão. Por quê? Porque está roubando daquilo que não é seu. Tudo é do Senhor. E nós não devolvemos a Ele uma parte do todo que é dele. E a palavra de Deus diz que isso é meter a mão naquilo que não nos pertence. Então, irmãos, nós não podemos, como crentes em Cristo Jesus, pensar que numa igreja onde as pessoas são convertidas, exista um crente que não seja contribuinte, que não seja ofertante, que não seja dizimista, que não participe dos desafios da igreja nesse reino que são tão grandes. Para finalizar, irmãos, nós temos que olhar para Jesus, porque Jesus, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Ele é aquele que, mesmo sendo o dono de tudo, de todo o ouro, de toda a prata, dono do petróleo, né, dono dos rubis, das pérolas, dono de tudo, Ele preferiu viver como um pobre. Ele preferiu abrir mão de toda essa regalia para nos ensinar sobre submissão e humildade. Porque quando nós fazemos do dinheiro o nosso Deus, quando nós seguramos o dinheiro assim, não abrimos a nossa mão para abençoar, nós estamos demonstrando falta de fé. Falta de fé. Se Deus pediu a Abraão o seu único filho, e Abraão abriu mão dele, entregou ao Senhor, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. E quando Deus viu a fidelidade de Abraão, o que Deus fez? Não permitiu que o menino fosse morto. Mas Abraão acreditava que a coisa era séria e que ia chegar no final, mas que mesmo que o seu filho fosse morto, Deus tinha poder para ressuscitá-lo.
Meus irmãos, quando nós retemos aquilo que não é nosso, nós estamos duvidando do poder de Deus de prover, de dar tudo o que a gente precisa. Então quem perde é a gente. Sabe por quê? Como eu falei antes da mensagem, Deus usa pessoas até que não são daqui para abençoar aqui, como já tem feito. Nesses 9 anos nossos aqui, eu já tive muitas experiências de pessoas mandarem ofertas expressivas para a nossa igreja. Mas Deus conta é com você, Deus conta é comigo. Nós somos a igreja local. A responsabilidade de manter a casa do tesouro abastecida com abundância, igual o Davi falou. Pai, quem somos nós? Quem é o meu povo para nós te darmos alguma coisa, visto que tudo é teu, e o máximo que nós fazemos é devolver aquilo que é teu. Então eu queria que você nessa noite, você que ainda não está entregando o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, que você saia dessa situação, que você venha somar com a gente, que você venha fazer parte daqueles que estão carregando o piano, daqueles que estão fazendo, abaixo de Deus, o trabalho acontecer aqui. Se você agradece a Deus porque você tem um pastor, na verdade você tem mais de um pastor, saiba que os pastores, eles também são sustentados pelos dízimos e as ofertas que são trazidas. Se você gosta de estar num lugar agradável, limpo, e quando está calor a gente poder ligar o ar-condicionado, saiba que essa conta é paga por aqueles que contribuem, mas todos usufruem. Quando você vai lá no banheiro, ele está limpinho, e tem sabonete, tem tudo no padrão, é porque tem gente que contribui e os recursos chegam lá. Aquele cafezinho, que você sabe quanto está o quilo do pó, ele nunca falta aqui na igreja. Nunca falta. Todo dia tem. As pessoas que vêm aqui, vêm da rua tomar um cafezinho aqui. Aquele bebedouro, ele é fonte de água para muitas pessoas aqui do lado. Eles entram com as garrafas aqui para encher. Mecânico, motoristas, vendedores de outras coisas aí, eles entram aqui, usam o banheiro, usam a água, tomam café. Sabe por quê? Porque tem irmãos que são fiéis e não deixam faltar os recursos na casa de Deus. Que Deus te mova, porque eu não vou conseguir fazer isso, mas que o Espírito Santo te constranja em amor a você dar o seu melhor para o Senhor. Cuida da tua família, não deixa faltar nada necessário na tua casa, mas abençoa a casa de Deus, o reino de Deus, porque nós estamos trabalhando aqui todos os dias para abençoar vidas, e você também aonde você está. Vamos ficar em pé? Vamos louvar a Deus. Pode ser comparado.
quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E nas tuas próprias mãos te damos. E das tuas próprias mãos te damos. Quem há semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem há semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. 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 Eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou teu. Quem há semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem há semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Deus que tudo fez, tudo é teu. Eu sou teu, Senhor Deus. Minha família é tua. O dinheiro que está todos os meses em minha posse é teu. O meu carro é teu. Os meus dons e talentos são teus para te servir. Meus filhos foram consagrados ao Senhor, eles são teus. Minha família é tua. Tudo é teu, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que doou o seu melhor para cada um de nós, e as bênçãos e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com o seu povo aqui reunido, com os irmãos que estão participando do culto online e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe.